Olá, galerinha do sexto ano. Nessa aula de número 33 de matemática, nós vamos aprender sobre média aritmética e média ponderada. Aqui um exemplo de média aritmética para vocês. Como determinar a média aritmética entre os números 12, 14, 16 e 18. Então, o que eu devo fazer para encontrar a média aritmética? Eu tenho que somar os meus elementos, que no caso são os números 12, 14, 16 e 18, e depois eu tenho que dividir por 4. Mas por que 4? Porque eu tenho 4 números. 1, 2, 3, 4. Toda vez que eu tenho que calcular a média aritmética, então, eu vou somar os elementos que eu tenho no meu conjunto e depois eu vou dividir pela quantidade de elementos que eu tenho dentro desse conjunto. Então, aqui somando 12, 14, 16 e 18, vai dar um total de 60. Depois dividimos por 4, porque eu tenho 4 elementos nesse conjunto, então a média aritmética é 15. Agora, nós vamos para os exercícios mais importantes da apostila. Então, o primeiro exercício da página 347 sobre média aritmética, eu tenho as alturas dos alunos. Então, 1,68, 1,72, 1,66, 1,70, 1,74. E o professor de Educação Física, ele quer saber a média aritmética entre a altura dos alunos. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que somar todas as alturas e vou dividir pela quantidade de alunos que ele deu as alturas. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho que dividir por 5. A soma aqui dos meus numeradores, ela dá 8,50, dividido por 5, vai dar 1,70 metros, né? Ele tá falando de altura, é metros. Então, a média de altura é de 1,70 metros. No exercício 2, a apostila me dá 3 números e ele quer a média aritmética entre os 3. E tá falando que vocês podem fazer com a calculadora, tá? Então, qual é a continha que eu tenho que fazer aqui? É 6 mais 7 mais 8 e dividir por 3, porque eu tenho 1, 2, 3 números. Isso aqui vai dar 6 com 7, 13, 13 com 8 vai dar 21. 21 dividido por 3, que dá 7. Como vocês podem fazer com a calculadora, eu vou colocar só os números e as contas que vocês têm que fazer. Então, é 20 mais 21 mais 22 e dividir por 3. O total desta aqui vai dar 20, 40, 30, não, minto. Vai dar 63, que divide por 3, e aí dá 21. Aqui é 99 mais 100 mais 101 dividido por 3, então vai dar 300 dividido por 3, e aqui a média é 100. Ainda no exercício 2, se vocês observarem a tabela, esses números eles são consecutivos: 6, 7, 8, 20, 21, 22, 99, 100, 101. Então, o que acontece aqui quando a gente achou a média? Sempre não deu o termo do meio?
Na primeira linha, deu 7, que está entre 6 e 8. Na segunda linha, deu 21, que está entre 20 e 22. Na terceira linha, deu 100, que está entre 99 e 101. Então, quando isso acontecer, lá na outra coluninha, vocês vão colocar assim, ó. Quando isso acontecer, que os números forem consecutivos, sempre será o termo central. Então, nós podemos escrever essa frase aqui, ó. A média aritmética entre três números consecutivos será sempre o termo central. Então, ó, vamos lá de novo. Entre 6, 7 e 8 foi o 7. Entre 20, 21 e 22 foi o 21. Entre 99, 100 e 101 foi o 100. Então, quando os números forem consecutivos, como mostrou nesses três exemplos, sempre será a média o termo central. E aí, no exercício 3, ele pergunta qual é a média aritmética entre esses três números. 7.888, 7.889, 7.890. Esses três, eles também são consecutivos. Então, eu não preciso fazer conta nenhuma. Sempre vai dar o quê? O termo central. Então, a média entre esses três números é 7.889. No exercício 5, ele é um pouquinho mais elaborado para vocês pensarem. Então, fala que um aluno da professora tirou 8 numa prova e 4 alunos tiveram a média entre esses 4 de 7. E você tem que achar a média entre os 5 alunos. Então, primeiro, a gente tem que pensar quanto que cada aluno daqui tirou, ó. Se eles tiveram média 7, significa que é 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28. A somatória deles foi 28 das 4 provas, que dividido por 4 deu a média 7. Então, nós temos 28 desses alunos, dos 4, mais 8 daquele aluno lá que tirou 8. Aqui, ó, eu já tenho a média para calcular entre... Eu vou achar o total do número que eu vou dividir depois por 5. Que daqui é 4 alunos e aqui é 1 aluno. Então, 28 mais 8 deu 36. Agora, para a gente encontrar a média entre os 5 alunos, eu tenho que fazer 36 dividido por 5. E aí, dá 7,2, é a alternativa A. No exercício 5, já é exercícios propostos da página 348. Ele pede a média aritmética entre 6, 8, 12 e 16. Então, eu vou somar os 4 números e dividir por 4. E ainda fala que vocês podem fazer na calculadora. Então, a soma dos números deu 42, dividido por 4 vai dar 10,5. Na letra B, eu tenho 9 números. Então, eu vou somar os 9 e dividir por 9. A soma dá 54, dividido por 9, deu 6. Para resolver o exercício 6, ele fala que em 3 jogos, a média foi de público 24 mil pessoas. No primeiro jogo teve 25 mil,
no segundo 31 mil, do terceiro a gente não sabe, mas a gente sabe que a somatória dividido por 3 deu 24 mil. Se a média é 24 mil, então vou pensar na operação inversa. Quanto que eu vou ter no total? O total seria 24 mil vezes 3. Então, se eu fizer 24 mil vezes o 3, vai dar 72 mil pessoas. 72 mil pessoas é dos 3 jogos. Para eu saber esse jogo aqui que eu não sei, eu vou tirar os outros dois. Então, eu tenho que fazer 72 mil menos 25 mil e menos 31 mil. Então, no terceiro jogo, o público foi 16 mil torcedores. Aí, se vocês quiserem tirar a prova, para ver se dá mesmo 24 mil, é só substituir. Coloca 16 mil aqui nesse lugar. Vou colocar de outra cor, tá? Então, aqui, ó, nós encontramos que é 16 mil. Se eu somar 25 mil mais 31 mais 16 mil dividido por 3, tem que dar 24 mil. No exercício 7, fala que um professor de história, ele deu 5 trabalhos. E aí tem uma tabelinha aí para vocês na apostila com a nota de um aluno. Um aluno tirou no primeiro trabalho 3, depois no segundo 5, no terceiro 7, no quarto 8 e no quinto 9. Então, eu somei, ó, para achar a média aritmética, soma-se todas as notas e divide-se por 5, que é a quantidade de trabalhos. Em cima, a soma deu 32, dividido por 5 vai dar 6,4, é a alternativa B que vocês têm que marcar. Já quando falamos em média ponderada, é um pouquinho diferente, porque as coisas terão peso para calcularmos. Então, vamos pensar lá no fechamento do bimestre. Se um professor ele dá 2 provas e um trabalho, igual está aqui nesse exemplo da apostila. A prova 1 e a prova 2, elas têm peso 2, então elas valem mais do que o trabalho. O trabalho tem peso 1. Então, como que nós calcularemos agora essa média se um trabalho tem um menor peso do que as provas? Então, a gente vai efetuar os cálculos dessa maneira, como está aqui nessa tabela, ó. Se uma pessoa, Álvaro, na prova 1, ele tirou 5 e a prova 1 tinha peso 2. Na prova 2, ele tirou 7 e ela também tinha peso 2. No trabalho, ele tirou 9 e o trabalho tinha peso 1. Então, o nosso cálculo da média ponderada, ela fica assim. Como ele tirou 5 e tinha peso 2, então é 2 vezes 5, mais peso 2 novamente, da prova 2, ele tirou 7, então é 2 vezes 7, peso 1 do trabalho, que ele tirou 9. Então, 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 7 dá 14, 10 mais 14 mais 9 deu 33. E no denominador é a soma dos pesos. Então, peso 1 da prova 1, peso 2 da prova 2 e peso 1 do trabalho. Então, 2 mais 2 mais 1, que dá 5. 33 dividido por 5 dá 6,6. É a média ponderada do bimestre para o aluno Álvaro. Então, ó, para determinar a média ponderada, a gente calcula a soma de todos os valores, cada um multiplicado pelo seu peso, e depois divide-se pela soma dos pesos. Então, a soma dos pesos, nesse caso, é 5, e aqui em cima são os trabalhos e as provas, multiplicados cada um pelo seu peso.
e somados, ok? Vamos fazer exercícios também, os mais importantes da apostila. Agora, nós vamos fazer os exercícios da média ponderada. Então, ainda na página 348, o primeiro exercício, galerinha, é apenas de uso da calculadora. Tem aí as operações entre parênteses e vocês vão fazer o uso da calculadora para resolver, tá bom? Aí no chat eu tiro dúvida com vocês. O segundo exercício fala de um professor que deu 3 provas. Então, aqui, ó, o peso da primeira prova é 3, o peso da segunda prova é 2, o peso da terceira prova também é 2. E a nota de um aluno foi 8, 7,5 e 8,5, igual está aí na tabelinha da apostila. Na letra A, ele pede que a gente calcule a média ponderada dessas notas desse aluno. Então, ó, quando eu tenho peso, eu preciso multiplicar a nota pelo peso. Então, é 8 vezes 3, mais 7,5 vezes 2, mais 8,5 vezes 2. E no meu denominador, vai a soma dos meus pesos. Então, os pesos estão aqui em cima, aqui embaixo é 3, mais 2, mais 2. Como que eu resolvo isso? Eu somo os numeradores, faço primeiro a multiplicação e depois eu vou somando. E aqui embaixo, eu somo o numerador. Então, vamos fazer por partes. Primeiro, eu vou multiplicar e depois a gente faz a soma. Então, 3 vezes 8, 24, mais 7,5 vezes 2, deu 15, mais 8,5 vezes 2, deu 17. Tudo isso sobre 3 mais 2 mais 2, deu 7. Agora, a soma desses três aqui, ó, dá 56, dividido por 7, e a média, então, desse aluno foi 8. Então, ó, a média ponderada, né? Na letra A, ele quer a média ponderada. Então, a resposta lá na linha, a média ponderada será 8. E na letra B, ele pergunta qual é a média aritmética, desconsiderando o peso. Então, eu vou apagar para a gente calcular. Então, ó, na letra B, é para desconsiderar o peso. Então, ele quer a média aritmética. Opa, comi o i aqui. Aritmética. Então, eu só vou pegar as notas, é 8, mais 7,5, mais 8,5, e vou dividir pela quantidade de notas. Então, é dividido por 3. A minha soma deu 24. 24 dividido por 3 dá 8. Foi uma coincidência, tá? Ela pode dar diferente, mas coincidentemente deu 8 aqui e 8 na letra A. Então, na letra B, a nota seria 8. Na letra C, ele pergunta se é possível que a média aritmética seja igual à média ponderada, dependendo dos valores. Sim, é possível. Ela pode ser igual, porém, ela pode ser diferente também, tá bom? No exercício 3, Luciana participa de uma competição de dança e as apresentações que ela fez, ela tem peso também, de acordo com a tabela que tá aí na apostila. Então, na primeira apresentação, o peso era 1 e a nota foi 8. Na segunda apresentação, o peso era 2 e a nota foi 6. Na terceira apresentação, o peso foi 2 e a nota é 7.
Então, como que a gente vai calcular essa média ponderada? Então, ó, média ponderada. A gente vai ter que calcular de acordo com os pesos. Então, é peso 1, nota 8, é vezes, mais peso 2, nota 6, mais peso 2 de novo, nota 7. E aqui é vezes, tá? Não é vírgula. Vezes e vezes. No meu numerador, é a soma dos pesos. Então, peso 1, peso 2, peso 2. Então, é 1 mais 2 mais 2. Isso dá um total. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. E aqui, somando, deu 5. 8 mais 12 mais 14 vai dar 34, dividido por 5. Então, a média dela foi 6,8. Alternativa D. No exercício 4, ele dá uma tabelinha aí com o valor dos pesos. E aí, na letra A, ele coloca um valor para as letras, na letra B, ele coloca outro valor. Então, na letra A, o A vale 7, o B vale 10 e o C vale 3. A gente tem que achar a média ponderada. Para achar a média ponderada, eu tenho que multiplicar pelo peso. Então, se o peso do A é 6, 6 vezes o 7, que vale o A. Mais, se na letra B o peso é 5, é 5 vezes 10, que vale o B. Mais, aqui é 9 o peso, vezes, qual é o valor do C? É 3. Agora, eu tenho somente que fazer os cálculos. Ah, embaixo é a soma dos pesos, né? Então, é 6 mais 5 mais 9. 6 vezes 7. Vamos calcular aqui agora cada um primeiro. Então, 6 vezes 7, 42. 5 vezes 10, 50. 3 vezes 9, 27. A soma de 6, 5 e 9 deu 20. 6 com 5, 11, com 9, 20. Deu 20. Agora, a somatória de 42 mais 50 mais 27 dá 119, dividido por 20. 119 dividido por 20 dá 5,95. Na letra B, as letras mudam, então, vou apagar para fazer novamente, tá? Na letra B, o A vale 8, o B 9 e o C 6. Então, para achar a média, a gente vai fazer 6 do peso vezes 8, mais 5 do peso vezes 9, mais 9 do peso vezes 6. Tudo isso dividido por 6 mais 5 mais 9. Então, aqui vai dar 6 vezes 8, 48, mais 5 vezes 9, 45, mais 9 vezes 6, 54. Tudo isso dividido por 20. A somatória vai dar 147, dividido por 20, e a média foi 7,35. 147 dividido por 20 vai dar 7,35. Então, a média ponderada é 7,35. No exercício 5, que é da Avaliação Nacional do COC, tem duas tabelinhas para vocês. A primeira fala dos jurados, né? Alberto, Jairo e Laura, tem peso diferente a nota deles. Então, o Alberto, quando ele avaliar, para ele vai multiplicar por 2,
O Jairo, a nota vai multiplicar por 3 e a Laura, a nota multiplica por 5. Na segunda tabelinha que eles colocaram aí pra vocês, eles colocaram errado. Não é peso aqui, é nota, tá? Então, essa Verônica, que é uma das candidatas, ela recebeu as seguintes notas: 80, 60 e 70, de acordo com cada pessoa que está avaliando. E pede a média ponderada. Então, para a média ponderada da Verônica, a gente tem que aplicar os pesos. Então, ficaria 2 vezes 80, mais 3 vezes 60, mais 5 vezes 70. E aí, é pela somatória, divide pela somatória dos pesos. Então, é 2 mais 3 mais 5. Aqui o total, vamos lá. 2 vezes 80, 180. 3 vezes 60, 180. 5 vezes 70, 350. Dividido por 10. O total vai dar 690. Dividido por 10, a média ponderada é 69. Então, é a alternativa B. Ficamos por aqui, galerinha. No chat, eu e a Prodiana tiramos dúvidas que vocês tenham, tá bom? Beijos, bye, bye.